Hola, buenas noches, muy buenas noches, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Buenas noites para o pessoal que assiste a aula pelo YouTube, tem uma galera que assiste a aula pelo YouTube. Itaueira, Miguel Leão, Queimada Nova, Santo Antônio de Lisboa, pessoal que assiste a aula pelo IPTV, muito buenas noites, e também aos colegas e às colegas professoras e professores que acompanham vocês aí nas escolas, tá? Hoje, dia 17 de outubro, a gente vai continuar trabalhando o pretérito perfeito simples, que também pode ser chamado de pretérito indefinido. Semana passada, eu comecei a trabalhar o que a gente chama de pretérito indefinido ou pretérito perfeito simples em espanhol, né? Nós trabalhamos os verbos regulares. Nós vimos que o pretérito perfeito, ele serve para a gente falar de uma ação completamente já realizada, né? É o mesmo pretérito perfeito do português. Só que em espanhol ele pode ser chamado de pretérito perfeito, perfecto, tem um C, né, perfecto, ou pode ser chamado de pretérito indefinido. A gente está desde o mês passado trabalhando esses pretéritos em espanhol. Porque em espanhol, o que a gente chama de pretérito perfeito tem duas formas. Aquela composta, he trabajado, he estudiado, que a gente viu durante o mês de setembro. E agora, no mês de outubro, que a gente começou a trabalhar o pretérito perfeito simples ou indefinido. Ele pode ser chamado das duas maneiras. Boa noite, pessoal que está dando boa noite. Vamos para frente. Então, como eu falei, a gente está trabalhando o pretérito perfeito simple. Em português chama de pretérito perfeito simples, mas também ele pode ser chamado de indefinido. Aqui o nosso roteiro de aula. A gente vai, hoje, conhecer alguns verbos irregulares. Você vai perceber que não é tão distante, né, do português. Parece muito com o português. E o nosso maior objetivo aqui, claro, a gente trabalha um pouco de gramática e tal, mas nosso maior objetivo é a gente conhecer a língua ao ponto de ler, entender, né, conseguir ler um texto, entender um texto. É esse nosso principal objetivo. Aqui eu trouxe nesse slide a tabela na qual eu apresentei o pretérito perfeito, né? Simples ou indefinido para vocês na semana passada. Faltou aqui um E, né? Pretérito. Pretérito. Coloco agora. Pretérito, né? Indefinido, pode ser chamado de indefinido, ou pode ser chamado também de perfeito simples. Perfeito simple. Pode ser chamado de indefinido, ou pode ser chamado de perfeito simple, como está escrito aqui. É chamado de simple, essa palavra simple quer dizer simples, porque a gente só usa um verbo. Aí veja só, eu estou aqui fazendo rapidamente uma pequena revisão do que a gente viu semana passada. A gente viu, por exemplo, que para verbo terminado em AR, verbo regular, conserva-se o radical, como é o caso do verbo amar, né? O radical é o que sobra depois que eu tiro AR, R e IR. Vocês sabem disso, já viram isso aqui várias vezes. Verbo regular, o radical não muda, a raiz do verbo, né? No caso do verbo amar, vai ser AM. Então, yo amé, tú amaste, ella, usted amó, nosotros amamos, vosotros amasteis e ellos amaram. Qualquer verbo regular, a gente conjuga dessa forma. Tipo, o verbo cantar, tira o AR, yo canté, cantaste, cantou, cantamos, cantasteis, cantaram. Essa partícula de vermelha, a gente chama de desinência. Essa partícula de vermelha é ela quem vai concordar com o sujeito. Ela é quem indica quem praticou a ação.
como acontece em português. Para verbo terminado em ER, a gente usou aqui o verbo comer, e para verbo terminado em IR, a gente usou o verbo salir, a gente faz o mesmo. Tira o ER, conserva o radical. Tira o IR, conserva o radical. Isso aqui a gente viu semana passada. É uma revisãozinha rápida, para a gente entrar no clima, né? Então, aqui diz assim, verbo comer, yo comi, tu comiste, él comió. Nosotros comimos, vosotros comisteis e ellos comieron. Repare que essa partícula de vermelho que eu uso para verbo terminado em ER é a mesma dos verbos terminados em IR. Ó, yo salí, saliste, salió. Él salió. Salimos, salisteis, salieron. A gente viu isso semana passada, né? Assim, estamos aqui rapidamente revisando, né? Para a gente, né? Ajudar a memória, lembrar o que a gente viu semana passada, faz uma semana. Hoje a gente vai conhecer alguns verbos irregulares, tá? Quando o verbo é irregular, a gente tem algumas situações. Às vezes, o verbo tem irregularidade própria. Então, ele tem uma própria forma de ser conjugado, uma irregularidade própria. Às vezes, ele é irregular só no radical, às vezes na desinência. Então, há situações. O que sim é verdade é que o verbo irregular, los irregulares, que vamos a conhecer hoje, né? Eles não seguem essa receita de conservar o radical e usar a desinência. Por isso que eles são irregulares. Porque eles não seguem essa receita, né, esse modelo que a gente está vendo aqui. Então, vamos lá conhecer alguns verbos irregulares. Isso aqui é um exercício da semana passada. É porque provavelmente eu não terminei todo o conteúdo da semana passada. Eu vou responder ele partir para os irregulares, tá? Ó, yo salí, chegou, chamou, comimos, volvió, a Alemanha ganhou, tá? Isso aqui é exercício ainda que ficou da semana passada, tá? Mas deixa eu falar, já que está aqui, deixa eu falar, né? Vou ler as frases. São todos verbos regulares. Letra A. Yo salí tarde ayer. Ayer quer dizer ontem. Anoche, ele chegou à la fiesta e chamou a sua novia por teléfono. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Ó. Ayer quer dizer ontem. Anoche quer dizer ontem pela noite. Ele chegou à la fiesta e chamou a sua novia por teléfono. Então, ontem à noite, ele chegou à festa e telefonou para a sua namorada, novia quer dizer namorada, por telefone. Tu e yo comimos unos bocadillos anteanoche. Anteanoche quer dizer antes de ontem à noite. E bocadillos, está vendo essa palavra aqui, ó? Bocadillos quer dizer lanche. Então, tu e eu comemos um lanche, né? Uns lanches ontem à noite. Bocadilho quer dizer lanche. Semana passada, Pedro volvió de Peru. Semana passada, foi quando a ação aconteceu. Pedro volvió de Peru. Volver, vocês lembram o que significa volver? Voltar, né? Voltou do Peru. A Alemanha ganhou o Mundial de 2014. Mundial é como chama a Copa do Mundo. Aí, ó, a Alemanha ganhou, né? A Copa do Mundo de 2014. Vocês lembram onde foi essa Copa do Mundo 2014? Que a Alemanha ganhou? Lembram onde foi? Onde foi? Foi no Brasil, aquela Copa do Brasil horrorosa. Deixa pra lá, né?
Eu só queria mostrar para vocês o seguinte. Essa forma de pretérito, geralmente, ela é usada para falar de ações passadas, um fato passado, que ocorreu em um tempo que não se vive mais, né? Como, por exemplo, ayer, que é ontem, anoche, ontem à noite, ontem à noite, que é antes de ontem pela noite, semana passada, 2014. Então, essa forma de pretérito, né, que usa só um verbo e parece muito com o português, não parece? Ela tem essa particularidade. Geralmente eu estou falando de ações passadas que ocorreram em um tempo que eu não vivo mais. Você pode até falar, olha, professor, se é uma ação passada, é claro que eu não vivo mais aquele tempo da ação passada. Mas não é isso que eu estou me referindo. Quando eu falo na letra A, eu salí tarde ayer. Ayer quer dizer ontem. Eu saí tarde ontem. Eu podia ter saído tarde hoje, não podia? Hoje eu ainda vivo. Hoje é presente. Este mês, esta semana, né? Aí, geralmente, quando o tempo em que a ação ocorreu, ele ainda é presente, a gente usa aquele pretérito que vocês aprenderam em agosto. Então, no lugar de dizer yo salí hoy, eu diria, na outra forma, né? Yo he salido hoy, né? Yo he salido, né? Yo he salido tarde, né? Hoy. Em português, a gente não tem essa diferença. Em português, eu diria, eu saí tarde hoje, eu saí tarde ontem. Uma forma só. Em espanhol tem duas. Essa que são dois verbos é quando geralmente o tempo em que a ação ocorreu, eu ainda vivo. E essa aqui que a gente está conhecendo é o contrário, tá? Agora, não é tão radical. Eu poderia falar, eu salí tarde hoje. Podia, tranquilamente, né? Mas é só para justificar para vocês por que há duas formas de pretérito, tá bom? Nessa questão, ele pede que eu volte na questão anterior e tire as expressões de tempo, Vuelve a la cuestión anterior y retira las expresiones temporales que se suele utilizar com el pretérito indefinido. Volte na questão anterior e retire as expressões de tempo que costumam, se suele, é do verbo soler, que significa costumar, que costumam ser utilizadas com pretérito indefinido. Você viu que eu mostrei aqui quais são as expressões de tempo? Óbvio que tem outras, né? Há outras tantas mais. Aqui é só referente a esse exercício. Quais são essas expressões de tempo? Ora, as que eu marquei aí com o meu marca-texto, né? Então, transportando elas para cá, dê uma olhadinha você aí, quais são elas? Ayer, que é ontem. Letra B, à noite, que quer dizer ontem à noite. Letra C, ante à noite, que é antes de ontem à noite. Semana passada, na letra D. E 2014 na letra E. Então, eu vou transportar para cá, Tom, tan, tan, tan. Pronto. Aqui era para ser 2014. Enfim. Arrumei. Tá? Deixa eu ir para os verbos irregulares. Pronto, é isso que eu quero. Pronto, cheguei nos verbos irregulares. O assunto de hoje são verbos irregulares. A gente vai começar conhecendo o verbo ser e o verbo ir no pretérito perfeito, tá? Ou no pretérito indefinido. Tem ali, verbos irregulares, não é isso? Vocês já sabem que eu gosto de comparar com o português. Em português,
o verbo ser e o verbo ir, eles têm a mesma forma no pretérito perfeito. Em espanhol é igual. Quer ver? Vou mostrar para vocês em português um exemplo para a gente ir para o espanhol. Em português, estou comparando para ir para o espanhol, tá? Em português, você fala assim, eu fui ao cinema. Ontem eu fui ao cinema. Que verbo é esse? Eu fui ao cinema. É o verbo ir. Ontem eu fui ao cinema. É o verbo ir. Agora, se eu falo, eu já fui escoteiro, não é a mesma forma, eu já fui escoteiro. Fui ao cinema, fui escoteiro, tem a mesma forma. Só que quando eu falo, eu já fui escoteiro, esse é o verbo ser. Fui ao cinema, verbo ir. Fui escoteiro, verbo ser. Tem a mesma conjugação. Mas no dia a dia, a gente não confunde por causa do contexto. A gente não fica parando para... é o verbo ser ou o verbo ir? Não, isso é automático. Não é? Mas a conjugação é igual. Em espanhol acontece a mesma coisa. O verbo ser e o verbo ir, eles têm a mesma conjugação e parece um pouco com o português, ó. Acompanhe. Eu fui, tu fuiste. Ele, ella, usted fue. Lembra, né? Usted é o você do espanhol. A conjugação dele é a mesma da terceira pessoa. Ele foi, ella foi, usted foi. Nosotros fuimos. Vosotros fuisteis. Vamos lembrar que esses pronomes também têm feminino, né? Nosotras, vosotras. Ellos, ellas, ustedes fueron. Ellos, ellas, ustedes fueron. Verbo ser e verbo ir tem a mesma conjugação no pretérito perfeito simples. Vou repetir com vocês a conjugação. Eu fui, tu fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron. Tranquilo? Já tem um exercício. Bora ver exemplos em frases. Exemplos, ó. Ayer fuimos al teatro. Nosotros fuimos novios. É a mesma forma, tá vendo? Mas são verbos diferentes. No primeiro exemplo, ayer fuimos al teatro. Que verbo é esse aqui? Ayer fuimos al teatro. Que verbo é? É o verbo ir. Nosotros fuimos novios. E esse verbo, que verbo é? É o verbo ir também? Nosotros fuimos novios. Aqui é o verbo ser. A forma é a mesma, mas são verbos diferentes. Ontem fomos ao teatro, nós fomos namorados. Novios quer dizer namorados. Né? Fomos ao teatro, fomos namorados, tem a mesma forma. Verbos diferentes. Ok? Eu vou deixar aqui um minutinho em tela cheia, para você fazer print, ou se estiver anotando, terminar de anotar, é só um minuto, que aí a gente vai para os exercícios.
tá? Então, o Rafael vai colocar em tela cheia e marcar para a gente 1 minuto, por favor, Rafael. Ok. Então, nós vamos fazer os exercícios, tá? Aqueles exercícios modelo quiz. É o modelo de exercício que geralmente eu cobro na prova. Ó, marca a opção que melhor completa a frase usando o pretérito indefinido. Juan a Córdoba el ano passado. Vou marcar 1 minuto para que vocês façam e mandem respostas, né? Se puderem mandar resposta, mandem. Rafael, 1 minuto. Ok, muito bem, muito bem. Pessoal de Domingos Mourão, exatamente. Letra A. Juan foi a Córdoba el ano passado, né? A Córdoba. Tem Córdoba na Espanha, tem Córdoba na Argentina. El ano passado, ano passado. Perfeito. Vamos para a questão 2. Marco também 1 minuto, Rafael, por favor. Ó, ali de Domingos Mourão, que já subiu ali. Madalena, Maria Madalena, Lucivanda, Luísa. Mas veio aqui Domingos Mourão e veio de Miguel Leão. Aliás, foi da letra, a primeira questão. Não.
A segunda questão, vamos lá. Domingos Mourão e Miguel Leão. Coloque o número da questão, né? Eu, ó, é eu na primeira pessoa. Então, eu fui, né? Eu fui. Isso, Domingos Mourão. Tem outro ali que eu não sei qual é o nome. Tem um bocado de X. Que município é? Me diga o nome do município que eu falo o nome. Miguel Leão está ali identificado, né? 2D, perfeito. E o X, quem é o pessoal do X? Eu fui a tu casa à noite. O que é mesmo a noite? A noite quer dizer ontem à noite, né? Ontem pela noite. Então, eu fui à tua casa, né? Ontem à noite. A noite quer dizer ontem à noite, tá? Letra D. Essa foi a questão 2. Questão 3. Também marca um minuto, Rafael. Questão 3. Ok, é o pessoal de São João da Varjota também ali que está respondendo junto. O X é São João da Varjota. Domingos Mourão, é Dinete, São João da Varjota. Vamos ver se é a letra C. Isso, pessoal. Muito bem. Excelente, Miguel Leão. Letra C. Ó, legal. Ó, tá vendo? Aí eu sei que vocês aprenderam, né? Te mostra o conteúdo, faz exercício, a resposta vem correta. Então é porque deu certo. Ellas fueron muy amables anteayer. Anteayer é como se fala antes de ontem, né? Em espanhol se fala anteayer. Ayer sozinho é ontem. Aí anteayer, antes de ontem. Ellas fueron muy amables anteayer. Vamos para frente. Deixa eu olhar aqui quanto é o tempo que ainda tenho. Ah, tá legal. Pronto. Agora, a gente vai conhecer outro verbo, tá? E outra irregularidade. Tá. Tá vendo o que diz aqui em cima, ó? Há verbos irregulares cuja desinência cambia la i por y em las terceras personas. O que é que está dizendo? Existem verbos irregulares cuja desinência troca i por y na terceira pessoa. É aqui, ó. A irregularidade é na terceira pessoa. Vai trocar i por y. Eu vou já, ó, ler termina em ER, né? Vou dar uma voltinha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouco. Aí veio para cá o cursor. Lá para o começo da tabela de conjugação, ó. Espera aí. Ó, a irregularidade vai ser aqui, ó. Aqui e aqui, para aqueles verbos. Vai trocar esse i e esse i por y. Vai trocar esse i e esse i da terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do singular por y. Tá? Então, ó, vou agora lá para o verbo irregular. Ó, tá vendo? Troca o i por y. O verbo ler, que significa ler, tiro o ER, aí o radical conserva.
A irregularidade é a alteração na desinência. Somente na terceira pessoa do singular, ele, ella e os te, e terceira pessoa do plural. Então, ó, yo leí, tú leíste, él leyó. Nosotros leímos, vosotros leísteis e ellos leyeron. Então, essa alteração que acontece na desinência, troca de i por y, ela acontece também para o verbo oír. Olha como é que pronuncia. Oír. E o que é que significa oír? Significa ouvir. Exatamente. Significa ouvir. Então, esse verbo vai ser conjugado com essas mesmas partículas que na terceira pessoa troca i por y. Então, yo oí, tú oíste, él, ella, usted oyó. Nosotros oímos, vosotros oísteis e ellos oyeron. Tá? É igual, ó. I, iste, yo, imos, isteis, yeron. Ó, i, iste, yo, imos, isteis, yeron. Tá? Isso aqui acontece geralmente quando a última letra do radical é uma vogal. Leí, leíste, leyó. Leímos, leísteis, leyeron. E o verbo oír, oí, oíste, oyó, oímos, oísteis, oyeron. Eu vou deixar 1 minuto em tela cheia, para você fazer print, foto, e a gente vai para o exercício. Rafael, deixa em tela cheia 1 minuto, por favor. Exercícios. Vamos lá. Pronto. Com vocês. Vou marcar 1 minuto para que vocês me digam qual é a resposta. Rafael, 1 minuto. Bom, a gente tem 2 respostas. E uma das 2 é a resposta. Vamos lá. Ó, é ejas, plural, né? Ejas
oyeron. Ellas oyeron toda a música. Letra E. Ellas oyeron. Na letra A, oí é para a primeira pessoa. Yo oí. Espanhol tem uma vantagem. Do jeito que a gente vê aqui a gramática, as pessoas falam. Do jeitinho que você vê aqui a gramática, é como as pessoas falam no dia a dia delas. Sabe? Do mesmo jeitinho. Então, ellas oyeron la música, toda a música. Elas ouviram toda a música, né? Mas nós temos mais. Um minuto, Rafael. Ok. A segunda questão, você ia colocar o verbo aí na primeira pessoa. Então, ó, yo, agora sim, a letra A. Yo oí, letra A, toda la explicación. Yo oí toda la explicación. Agora sim, na questão 2, nós temos a letra A, né? Questão 2, questão 2, questão 3. E aqui, para a segunda pessoa tu, o que é que a gente marca? Rafael vai marcar para vocês também 1 minuto aí, por favor, Rafael. Terceira questão. Pronto, pessoal de Miguel Leão. Muito bem. Muito bem. Tu oíste. ¿Oíste algum ruído? Tu oíste algum ruído? Né? Ruído quer dizer barulho, né? Ruído, pronuncia diferente. Ruído. Oíste algum ruído? Letra D. Terceira questão, letra D. Do jeitinho que vocês mandaram aí. Excelente. Vamos para a quarta questão. Também marco 1 minuto, Rafael, por favor.
Ok, Rafael. Vamos lá, pessoal. Então, ellos, o pessoal de Miguel León tinha te mandado. Ellos oyeron nuestra conversa. Muito bem. Muito bem. Quinta. Deixa eu ver quantas eu tenho aqui. Tem uma quinta, tem uma sexta. Vamos lá. Eu vou respondendo, pessoal, porque está acabando a aula, tá? Então, ó, yo ya leí todo o livro. Sexta questão. O que é que vocês acham? Juan no leyó bien las cuestiones de la prueba. Sétima. Nosotros leímos. Tá acabando o tempo. Passa rápido aqui o tempo com vocês. Tu já leíste. Letra D. Los documentos. Pronto. Tá? Então, deixo respondido. Aqui eu trabalhei o verbo ler, né? Yo leí. Juan leyó. Nosotros leímos. Tu já leíste. Deixo respondido que é pra gente, enfim, vocês terem no material já respondidinho, tá? Valeu pela atenção, obrigado pela participação. Eu acho massa quando vocês participam. Vem aí um feriadão sensacional, aproveite o feriado para descansar também, descanso faz parte da vida. E aí a gente se encontra na próxima aula, na próxima segunda-feira. Muitas gracias, nos vemos.